Eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que talvez possa ir na linha do que você vai falar. Porque a minha opinião de Petrobras, eu nunca tive também na carteira, né? Eu sempre fiquei com um pouco desse pé atrás, especialmente no começo do ano, de comprar. Apesar do preço lá naquele momento parecer muito atrativo, se você for olhar múltiplos e tudo mais, acho que a gente até falou um pouco disso. E aí, um pouco da visão que eu tinha era que tava muito barato, porque você tinha uma gama de incertezas frente à empresa, né? O que o PT poderia fazer com a Petrobras de novo, a gente já viu o passado, tudo mais. E aí, o que foi acontecendo, na verdade, é que todas essas certezas, na minha opinião, foram sendo sanadas em algum momento, mas ainda tem bastante, né? Eu acho. E aí, como que você vê isso? Porque no começo do ano, você não tinha compra também, você só tinha compra no ano passado, certo? Sim. Ou você tinha compra no começo ainda? Eu cheguei a ter compra do ano passado. No ano passado. E aí, essa sua mudança de recomendação do compra para venda foi baseada no quê? E o que fez você mudar Houve agora? um arrefecimento na curva do preço do petróleo, para quem não lembra. O que acontece? Quando você vai avaliar uma petroleira, você não olha para o mercado à vista, você olha para o que a curva está te dizendo. E houve um arrefecimento na curva. Então, assim, a curva ela vai ali até 2030, que é o que os players eles estão comprando de fato. Então, assim, nesse exato momento você tem petroleiras e agentes diversos fazendo esses contratos, né? E eles fazem isso de maneira futura. Então, não é uma coisa assim, eu acho que vai a $200. Não, é o que as pessoas estão pagando de fato daquilo, a gente usa isso como referência. Então, você teve um arrefecimento no preço do petróleo e, conjugados a isso, você teve um case estatal entrando em um ciclo que, a priori, a princípio, pode ser ruim para a tese. Então, assim, a Bolsa Brasileira, ela tem muitas estatais. E aqui não é PT, você tem estadual, você tem estatal de saneamento, você tem estatal de energia, você tem banco. Então, o Brasil ele tem muita estatal. Então, como eu cubro saneamento, acho que de estatal eu só não cubro o Banco do Brasil e o Banrisul, tirando de cabeça. Do restante, e na média você precisa ter E o que eu aprendi? Eu comecei no mercado em 2008. E o que eu aprendi? É que alguns ciclos políticos eles são mais ou menos interessantes para as empresas estatais. Né? Porque cada grupo político tem a sua visão e ele implementa aquilo ali dentro da estatal para o bem e para o mal. Então, e as estatais elas sofrem disso, né? Se você tem um plano de negócio X, à medida que muda, muda tudo completamente. E, naturalmente, o preço da performance. A performance futura esperada. No caso da Petrobras, a gente sabe mais ou menos como é que o atual governo pensa em relação a ela, e é um governo que quando ele... Se eu falo aqui para você, eu vou explodir essa sala. Você vai dar risada. Agora, se eu falo, eu sou do Talibã, eu vou explodir essa sala, esse cara tem alguma credibilidade. Então, assim, quando o governo fala que vai segurar preço de petróleo, que vai fazer refinaria, que vai não sei o que lá, eu acredito, porque eu já vi isso. Né? Então, é um processo longo, demorado, que te massacra, e, é um saco, e etc, etc. Mas, na média, por uma década, praticamente, a ação ela não foi um bom veículo de investimento. Então, assim, quando existe o giro democrático, você tenta, na média, antecipar esse tipo de problema. Em maior ou menor grau, eu ainda penso a mesma coisa. Tá? Não é que ficou bom. Eu acho que ainda é um case para você ver com uma extra cautela para além do que pode estar sendo negociado agora. Porque um dos problemas eu vou te falar, isso serve não é só para a Petrobras, tá? É para CEMIG, para a Copel, que foi privatizada agora, e eu já vi isso em todos esses cases, que é o seguinte. Entrou um governo ruim. E aqui eu tô falando mais uma vez, estatal de saneamento, entrou um cara que, não tem pensamentos bacanas. Qual foi a história, o equity history que eu vi dessas empresas ao longo de, anos cobrindo governos mais ou menos interessantes? A empresa é barata porque é estatal. Aí vai o governo X, aí coloca uma decisão ruim, XPTO. Não, eu coloquei essa decisão ruim dentro do modelo, mas ainda vale a pena. Aí o que acontece? Aí o papel cai, né? Então existe uma corrida atrás do rabo, em que, à medida que você vai colocando coisa ruim ali dentro e a empresa
você vai sempre correndo atrás do argumento de que o fluxo de caixa supera aquele problema. Entendi. Mas no final do dia, para que o case continue valendo a pena e você continue dando recomendação de compra, está muito relacionado ao case continuar barato. Né? Uhum. Então, assim, não é igual uma Prio. Qual é a questão da Prio aqui, pegando o case bem sucedido de petróleo? Por que ou uma Equatorial, ela tem um plano de negócios, ela executa esse plano de negócios ano após ano, faz tudo muito bem, se apropria desses ganhos e um ano após ano as coisas vão dando certo e a ação vai subindo. Já numa estatal não é assim, né? As coisas mudam e acho que o segredo aí é pagar o preço correto. Se por um lado eu errei a R$25, eu não vou dar compra agora a 33 porque eu acho que já se apropriou de uma boa parte disso daí. E é mais ou menos isso que eu quero trazer, tá? Então assim, é um case barato? Ele é barato. Ele gera muito caixa? Gera. Eu vou explicar o porquê dele estar gerando caixa e do porquê dele estar pagando muito dividendo e o que o investidor ele precisa olhar sempre que ele receber um dividendo, tá? E o que está acontecendo para esse dividendo estar sendo pago e o que pode mudar, né?